Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Quando se fala em justiça, assim como o Senhor é aquele que é o juiz supremo, Deus concedeu o poder e autoridade para julgar com justiça, com equidade, na imparcialidade, exercer o direito. Ele deixou bem claro, ele disse, quando encontrava com os pecadores, assim como aquela mulher que apanhavam em adultério, e ele ali diz, quando os acusadores chegam, nem eu, ele diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aonde ali, examinando uns aos outros, a palavra diz que desde os mais velhos até os mais novos saíram diante dele, porque na verdade todos nós somos falhos e pecadores, assim como aqueles que dizem que são justos. Ele diz: pensais que vim buscar justos? Eu não vim buscar justos, mas pecadores, aqueles que justificam a si mesmo, assim como aquele que dizia: graças te dou, Senhor, que não sou pecador como estes, faço os meus jejuns, as minhas orações, dou as minhas ofertas. E na verdade o Senhor disse que havia um outro que, ainda nem querendo olhar para o céu, batia em seu peito e dizia: tenha misericórdia de mim, Senhor, que sou falho e pecador. E na verdade este segundo foi justificado para sua casa. Aleluia! Por isso, vigiai, porque todos nós temos que prestar conta diante daquele que é juiz e supremo, onde ele mesmo disse: nem eu vos condeno, porque na verdade a palavra proclamada nos últimos tempos, aqueles que rejeitam já estão rumo à condenação. Pensais que vim julgar? Vim na verdade salvar aqueles que estão rumo à perdição por rejeitar o fundamento do qual ninguém pode colocar outro. É certo que a sua vinda será para o grande dia, o julgamento, porque quando ele veio para os seus não receberam. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens rejeitaram a luz, porque a luz expõe as suas más obras, a luz expõe as trevas. Ele mesmo disse: antes de vos odiarem, vós que anunciais a minha verdade, eles me odiaram. Eles não vos odeiam, mas odeiam a verdade, da qual vós anunciais, que expõe a ignorância da qual estão mergulhados em trevas. Por isso, amados irmãos, não vos deixeis seduzir segundo o Deus desta era perversa, do qual cega o entendimento dos descrentes, para que não creiam naquele que é a imagem e a glória do Deus Altíssimo. Ninguém nunca viu ao Pai, senão por aquele que revela, aquele que esteve com ele, aquele que o Pai o enviou, gerado à sombra do Onipotente, concebido pelo Espírito, aquele Verbo que se fez carne. O Verbo era Deus e estava com ele desde o princípio. E aqueles que testificaram e disse: e ele esteve conosco, e aquele do qual eles viram com o corpo ressurreto, aquele que passou por morte e cruz, aquele que disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai e vos envio outro advogado, o Consolador. Vos batizarei com Espírito e com fogo, aonde assim como ele passou ali naquele batismo de fogo no Monte das Arábias, aquele que carregou a chave de Davi, e ele disse a Tomé: Tomé, porque me vistes, crestes? De agora em diante, bem-aventurados aqueles que não viram e creem.
as mesmas obras farão obras maiores, porque ele nos revestiu com o batismo de fogo, segundo o Espírito reto e inabalável, a unção que despedaça todo o jugo. A ele seja toda a honra e toda a glória, porque segundo a sua infinita bondade e misericórdia que ele nos mantém firmes, porque não há quem se possa amaldiçoar aqueles que estão abençoados nas regiões celestiais, cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Toda língua que se levanta contra nós, nós a condenamos. Essa é a herança daquele que ele nos chama de irmão, e ele é um amigo na diversidade, onde ele disse: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Toda ferramenta levantada contra nós, nós a condenamos. Essa é a herança daqueles que perseveram cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Mesmo porque ele forma a luz, as trevas, o ferramenteiro faz absolutamente tudo. E a ele seja toda a honra e toda a glória, para hoje e todo sempre. Aquele que reina e governa com justiça, com equidade, na imparcialidade, e exerce o direito. E assim perseverai, nele depositai a confiança e sejais conduzidos segundo o seu Espírito, assim nos diz o Senhor.